Gênesis 41, diz assim a palavra do Senhor. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras. Pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Palavra que simplesmente sendo lida, já fala aos nossos corações, nos instrui. Mas, ó Deus, nós queremos ir além da leitura. Ó Deus, neste momento nós queremos que, ó Deus, se ordene, se erga, se faça neste momento o trono pelo qual Cristo, ó Deus, governa a sua igreja. Ó Deus, a pregação oficiosa da Tua palavra. Ó Deus, que nesse momento, através da explicação, aplicações da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, com poder, poderosamente, ó Deus, Ele dite-nos, Ele diga-nos, ó Pai, a Tua palavra que está contida nesta passagem. Através, ó Deus, do discernimento espiritual que Ele dá. Através, ó Deus, do trabalho que Ele faz de sustentar, ó Deus, o mensageiro. Que em suas imperfeições, limitações, ó Deus, certamente depende completamente dessa direção. Ó Deus, portanto, que seja o Teu Espírito mesmo a nos entregar este sermão, esta exposição da Tua palavra. E que, ó Deus, o Espírito poderosamente também, Ele prepare os corações, fazendo como que uma aragem do campo, que Ele prepare os corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, para receberem a Tua palavra, ó Deus, com prontidão. Deus, que ela possa cair como semente em terra boa, e que ela possa, ó Deus, nascer, florescer, e vicejar em muitos frutos, ó Pai, frutos de vida, de encorajamento, de correção, de redirecionamento de suas vidas, ó Pai. É o que nós clamamos e pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-nos uma parábola que um fazendeiro, ele viu o seu velho cachorro cair em um poço seco, desativado. O cachorro caiu nesse poço, um poço muito profundo, e o fazendeiro, sem condições de resgatar aquele seu velho cachorro, ficou condoído, apenado do animal, mas bastante resignado de que a única solução seria acabar com a miséria e o sofrimento daquele pobre animal e fechar aquele poço. Então ele resolveu que, mesmo diante de tanta pena do animal, ele deveria então aterrar o poço com o velho animal ali dentro. E então ele pegou uma pá e começou o trabalho de jogar terra no poço. Obviamente o animal estava aflito, agoniado. E o velho cachorro ficou ainda mais agoniado quando caiu a primeira porção de terra sobre o fundo do poço. Mas então, numa disposição muito grande, o cachorro resolveu que ele deveria se sacudir e pular.
se sacudir e ir acima da terra que caía sobre ele e depois caía embaixo. E então foi acontecendo que o fazendeiro foi jogando terra, a terra caía sobre o cachorro sacudia a terra ia para baixo, ele pulava e ia se erguendo, até quando, exausto, ele triunfantemente conseguiu sair do poço. Essa parábola ou fábula, ela me faz lembrar de José. Ela certamente tem muito a ver com o personagem que nós temos nos ocupados nestes capítulos que começamos domingos atrás. Fala muito daquele que está no poço. E nesta noite nós veremos como Deus, em sua soberania, como Ele como Senhor da história, Ele nesse momento da história da vida de José, Ele faz com que José saia do poço para o palácio. Hoje nós teremos uma história, uma narrativa aqui, de parte da vida de José, que mostra as coisas começando a mudar, e a mudar grandemente na vida do servo do Senhor. Nós veremos aqui alguns blocos, algumas pequenas sessões da narrativa que vão ampliando, amplificando as verdades que nós já vimos no domingo passado. No domingo passado nós vimos José vindo parar na prisão. E estando na prisão, ele conhecendo ali 2 servidores do rei. Um copeiro, ou mordomo, e o padeiro do rei. Estes servidores do rei tiveram ambos sonhos. E coube a José, da parte do Senhor, como profeta de Deus, interpretar esse sonho e dizer a eles qual era o conhecimento dado pelo Senhor a respeito daqueles sonhos. Os 2 sonhos se realizaram. Eles voltaram para a corte. Um deles, como José havia predito, foi restaurado na sua função. E o outro, como também José havia interpretado, foi executado pelo rei. Só que a nossa história terminou com o que poderia ser uma grande expressão de frustração para José. Moisés registra que o copeiro, o mordomo, ele se esqueceu de José. Ele não se lembrou de José. E agora o texto começa dizendo que, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E ele continua dizendo que ele sonhou, que ele estava de pé junto ao Nilo, e ele tem 2 visões. Ele tem a visão de vacas gordas e magras, e de espigas boas e espigas ruins. E então o texto diz, ele acorda angustiado. O verso 8 diz que de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Meus irmãos, aqui é importante nós observarmos que estes homens, chamados por Faraó em sua angústia, quando o texto diz aqui que ele estava perturbado, tinha de espírito perturbado, ele não estava apenas incomodado, ele estava numa condição terrível, extremamente angustiado. Então ele chama aqueles dentre os melhores homens da corte. E quando o texto faz referência a magos e sábios, aqui o texto não está falando de mágicos, sejam eles feiticeiros, ou sejam eles os mágicos que nós estamos acostumados, aqueles de fraque, de cartola e fraque, que fazem as mágicazinhas para crianças. Aqui nós estamos falando de uma categoria profissional do Egito, de homens extremamente, grandemente estudados nas chamadas ciências sagradas do Egito. Havia o caráter religioso, obviamente, mas também esses homens eram extremamente conhecedores e estudados de conhecimentos culturais do Egito e de outras línguas e até mesmo outras culturas. Então o Faraó está chamando, digamos assim, a nata cultural e intelectual do seu povo, para que pudesse lhe assistir no seu momento de angústia e pudesse trazer a ele o conhecimento do que ele havia sonhado. Então aqui o texto ele está repisando o que nós ouvimos no domingo passado. Quando nós vimos no domingo passado a expressão de
José de que a Deus pertence as interpretações. Então estes homens não puderam lhes interpretar os sonhos de Faraó, como as coisas do sonho de Faraó, como nós vimos aqui exposto nesses primeiros versículos. Eles não podiam, porque eles não podiam lidar com aquilo que Deus havia revelado, e era Deus quem estava colocando o sonho para ser sonhado por Faraó. Então a Deus pertence esta interpretação, e por mais sábios, por mais competentes, por mais inteligentes, estes homens não podiam interpretar estas coisas. E aqui, diante da perturbação de Faraó, nós já lidamos com uma grande e importante verdade. E uma verdade que muitas vezes tem sido algo extremamente humilhante para os crentes. Porque os crentes querem, de muitas maneiras, confiar nos sábios desse mundo. Querem confiar nas ciências deste mundo, para conhecerem aquelas coisas que foram dadas por Deus e que somente Deus pode dar-nos o conhecimento a respeito delas. Então, o clima na corte certamente é de grande apreensão. Ele chama os melhores, e os melhores não podem lidar com a situação. Então, o verso 9 diz que: disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Meus irmãos, é interessante que agora o copeiro se lembra do que havia esquecido. 2 anos depois, ele não lembra daquilo que havia acontecido. 2 anos depois, ele se lembra daquilo que não conseguiu lembrar dias depois do acontecido. Isso certamente é um registro do texto interessante, que pode nos provocar algum pensamento a respeito desse copeiro. Será que, quando nós falamos no domingo passado, que ele simplesmente esqueceu, não foi bem assim? Será que esse homem, ele guardou essa lembrança para quando ela pudesse lhe render alguma coisa? Para quando isso fosse de fato uma oportunidade para poder colher algum benefício? Mesmo diante do que lemos aqui, eu ainda acho que de fato ele foi tomado pela indiferença no primeiro momento. E agora, diante da apreensão, agora diante da própria situação de que as melhores cabeças do reino não eram capazes de interpretar, ele tenha se lembrado de fato. E talvez aqui ele tenha entendido. Aquele rapaz que nos socorreu com a sua interpretação, ele tinha muito mais do que talvez ele próprio tivesse entendido. Talvez ele ainda pensasse que tivesse sido um golpe de sorte. Porque vocês se lembram que nós mencionamos que era quem ele tinha à mão. Ali presos, ele não poderia simplesmente chamar na prisão intérpretes. Havia uma classe profissional para isso, dos intérpretes. Mas eles tiveram que se valer de quem estava ali disponível. E agora então esse copeiro, ele diz ao seu senhor que diante da frustração de que o Egito não lhe tem respostas, que ele conhecia esse rapaz, que ele conhecia esse jovem, e que ele havia procedido dessa forma de interpretar corretamente tanto o seu sonho quanto a do padeiro que havia sido executado. Então no verso 14 nós temos
a reação de Faraó. O texto diz: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Meus irmãos, uma coisa também muito importante de nós observarmos aqui: 2 anos se passaram para que aquilo que José havia feito para o copeiro e o padeiro do rei pudesse lhe trazer algum benefício, para que ele pudesse estar agora na posição de estar saindo da prisão, se barbeando, se limpando e indo até a corte atender a Faraó. É interessante que talvez você pense, talvez nós pensemos, que os sofrimentos de José revelem-nos de alguma maneira crueldade da parte do Senhor. Porque Deus administra como Senhor da história os sofrimentos de José desta maneira. Pensando de uma maneira melhor, meus queridos, nós devemos entender e pensar que Deus administrou o sofrimento dele no seu tempo, aos seus modos, para que de fato as coisas pudessem caminhar e chegarem ao ponto em que nós estamos aqui. Se José não tivesse sido posto ali por Potifar, naquela prisão que era de sua própria responsabilidade, talvez a alternativa, e provavelmente essa seria a probabilidade, José tivesse sido ou vendido para outro egípcio, e estaria mais distante das coisas que estão acontecendo aqui, ou talvez tivesse sido vendido a um mercador de escravos, que o tirasse do Egito e para longe de todas as coisas que Deus aos poucos está começando a realizar aqui. A nossa mente, a nossa perspectiva, meus queridos, meus irmãos, ela é deficiente. Os nossos olhos, a nossa perspectiva, elas carregam muitos pontos cegos, e nós temos sim dificuldade de perceber a maneira amorosa como Deus está administrando aqui o sofrimento de José, não apenas para o bem do próprio José, mas para o bem do povo de Deus, para a glória do nome do Senhor, para a realização dos seus santos e gloriosos propósitos para o seu povo. E aqui nós começamos a perceber que todo este cenário vivido, desde o capítulo 40, ele começa a se mostrar claro nas intenções de Deus, nas boas intenções de Deus, que triunfam sobre as más intenções dos homens, quando este verso 14 diz que fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E então nós temos a abertura de uma segunda cena. O verso 15 então diz: este lhe disse, José diante de Faraó ouvindo dele: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Meus irmãos, aquilo que os sábios não puderam responder, aquilo que a melhor ciência do Egito não pôde responder, José de fato pode, mas de uma maneira enfática, de uma maneira veemente, e com pouquíssimas palavras, ele arremata dizendo: não está isso em mim. Esta é das coisas muito importantes para o povo de Deus. Entender que se a interpretação pertence a Deus, e se o nosso conhecimento da verdade de Deus, da teologia, elas estão em nós, elas estão em nossas mentes, em nossos corações, elas são conhecidas de nós, isso é pela graça de Deus. É por isso que em outras vezes eu disse a vocês aqui, em outras pregações, outros estudos, que conhecimento doutrinário é graça adicional.
E é essa a postura de José, de entender que aquilo que ele é capaz de apresentar como interpretação destes sonhos, ou seja, como entendimento e interpretação da revelação de Deus, isso é uma graça de Deus na vida dele. Certamente a postura humilde, a postura enfática e resumida e firme da parte de José, ela marca, acentua a humildade com que nós devemos lidar com o conhecimento de Deus. Mas infelizmente não tem sido essa a marca, infelizmente, em muitos momentos da história da igreja, daqueles que manejaram teologia, mas eu acredito que mais gravemente nos nossos dias. No passado, o apóstolo Paulo e outros apóstolos combateram os falsos profetas, ou até mesmo aqueles que manejaram a verdade, a fiel palavra de Deus, com motivos escusos, espúrios, como intento de lucro. Mas também é condenável a maneira como muitos manejam a teologia, sem qualquer humildade, sem qualquer reconhecimento de ser esta uma graça de Deus. Uma coisa que me trouxe deleite, prazer, quando eu convidei pela primeira vez o reverendo Vadislau para um evento aqui em Brasília, e conversando com ele ao telefone, eu falei: reverendo, eu vou fazer um cartazinho para divulgar a nossa programação, e eu gostaria de saber como é que eu coloco os seus títulos, ou como é que eu coloco a identificação do Senhor lá no cartaz. Ele disse: filho, coloca só ministro do Evangelho. Se não for constrangedor para vocês, pode até colocar servo do Senhor, servo do Evangelho. Se possível, ele teria pedido até que colocasse só Lau, servo do Senhor. Mas há uma necessidade, não apenas nos nossos tempos, mas em toda a época, de que aquilo que nos é dado, que isso faça de nós a nossa própria grandeza. Talvez reagindo a este perigo, foi que Davi disse que ele não estava atrás de coisas grandiosas demais para ele no Salmo 131. Um salmo que nós podemos considerar como uma grande lição daquilo que deve ser o coração de todo servo do Senhor. E é este o espírito da resposta de José aqui. Ele diz: não está isso em mim. Ele está querendo dizer: olha, isso não é um conhecimento meu. Eu não sou estudado como estes homens que o Senhor consultou. Eu não tenho os títulos, eu não tenho a formação, eu não tenho o cabedal destes homens que o Senhor consultou. Eu sou um rapazinho, um jovem hebreu. E então ele diz e deixa claro de onde procede a sua capacidade de interpretação. Ele deixa claro que Deus dará resposta favorável a Faraó. Aqui eu queria fazer uma aplicação. A gente se envolve muito no trabalho do Senhor, e tem sido sempre, quase sempre, uma questão difícil sobre como elogiar, como ser elogiado, como reagir a esses elogios, e como a gente entender de uma maneira saudável a necessidade do elogio, porque é uma forma de encorajamento. Eu tenho buscado alguns conselhos sobre isso já faz tempo. É sempre uma coisa difícil, porque é sempre uma coisa delicada. Quando eu já li no passado algumas coisas impressionantes, eu li que John Bunyan, depois de um sermão, fora elogiado, e ele disse à irmã que o elogiou que ela tinha chegado depois, que o diabo tinha chegado antes e o elogiado antes. Quando na biografia de Seymour Rutherford é dito que uma irmã chegou para ele e disse: pastor, eu tenho uma honra, uma alegria muito grande de ser membro da sua igreja e ser sua ovelha. E então lhe se encheu os olhos de lágrima, e ele disse à irmã: oh, minha irmã, eu não devo ter feito um bom trabalho quando preguei agora. Eu quero que você olhe para Jesus. Não olhe para mim, porque se você olhar para dentro do meu coração, você vai correr 3 dias e 3 noites com seus filhos daqui, sem querer voltar.
Estas coisas são verdadeiras. Mas será que de fato nós devemos afastar de nós qualquer possibilidade de encorajamento, elogio? O Mark Dever, ele dá um bom conselho. Ele diz que uma boa forma de elogiar um professor, um pastor que pregou, que deu uma aula, é você chegar e dizer, olha, por exemplo, foi uma aula ou um sermão em Malaquias, aí diga, hoje Malaquias falou ao meu coração. Eu soube que a aula foi edificante hoje de manhã na EBD. Eu sempre tenho procurado fazer umas referências àquilo, por exemplo, que eu próprio aprendo aqui, em alguns sermões. Faço referência a coisas ensinadas pelo presbítero Igor, pelo presbítero Luiz. E nós precisamos de fato entender que nós precisamos encorajar. Mas é preciso tomar cuidado com os elogios. Quando formos elogiados, é preciso olharmos para os nossos corações e dizermos, Senhor, eu estou grato ao Senhor pela graça que tem sido me dada para servir aos outros. Quando nós tivermos um conhecimento e compartilharmos esse conhecimento, termos a consciência de que procede do Senhor. E podemos sempre dizer aos outros e reconhecer aos outros, isso vem do Senhor. É graça para mim. E eu fico feliz que seja graça para você. Que Deus possa nos abençoar nisso. Então, Faraó contou a José. Ele disse, no meu sonho eu estava de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Não são 2 sonhos. Não são 2 mensagens. É apenas uma. Contei-o aos magos, desculpe-me, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Meus irmãos, essa frase, segunda parte do versículo 24, é mais importante do que numa primeira e simples corrida de olhos nós somos capazes de aprender aqui. Olha só, já é claro para nós que a Deus pertence as interpretações. Isso não era claro para Faraó. Nem mesmo o copeiro havia feito a ele qualquer alusão a isso. E então José, além de dizer que a capacidade dele procede de Deus, agora ele está explicando por que a cúpula intelectual do Egito não era capaz de explicar aquilo. Ele diz, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Veja bem, meus irmãos, este rapaz está diante do rei do Egito. Depois de sofrer e comer o pão que o diabo amassou, de vir lá daquela masmorra, daquele cárcere, trabalhando ali, limpando latrinas, experimentando o terrível sofrimento que nós já temos conhecimento. E diante do rei ele tem a firmeza de dizer do que se tratava, de dizer que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Olha, meu Deus, o Deus em quem eu creio, o Deus a quem sirvo, o Deus de quem eu recebo a graça de poder interpretar estes sonhos, o Deus a quem pertence as interpretações. Ele revelou ao Senhor o que há de fazer. Qual a implicação disso, meus irmãos? A primeira, Faraó não crê em Deus. A segunda, mais grave, Faraó acha que é Deus.
toda aquela corte, todo mundo ali, incluindo o copeiro que teve o benefício da interpretação de José, eles criam que Faraó descendia dos deuses. E aqui nós não vemos apenas um homem humilde, consciente de quem é o seu Senhor, mas nós vemos um homem também consciente das suas prioridades e convicto quanto à sua necessidade de fidelidade. O contexto é perigoso, continua sendo perigoso para José. E ele poderia estar sendo tido como alguém atrevido. Como é que alguém, vindo lá da masmorra, alguém que precisou ser barbeado, alguém que precisou ser banhado, higienizado para estar na corte, na presença do rei, se atreve a dizer ao rei que se acha um Deus com D minúsculo, que o Deus com D maiúsculo havia manifestado a ele o que iria fazer lá no seu reino. José, meus queridos, está sendo fiel em meio a um contexto extremamente hostil a ele até aqui, perigoso. Se Potifar o colocou na prisão, o rei poderia cortar-lhe a cabeça como havia feito com o padeiro, por simplesmente achar que ele estava sendo petulante. Mas ele manteve-se corajoso. Eu fico pensando, meus queridos, o quanto nós nos acovardamos diante do mundo que nós estamos vivendo, diante das muitas cosmovisões que estão nos cercando, a falta de coragem que temos de afirmar a verdade com V maiúsculo, a nossa crença com C maiúsculo num Deus com D maiúsculo. E José tem aqui esta fidelidade e esta coragem. E o verso 26, então ele começa, José também explica se tratar de um só. Ele diz: as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só, uma só mensagem, um só sonho. E no sentido de que as 7 coisas mencionadas, espigas e vacas, correspondem a 7 anos. E então ele vai explicando no verso 27 ainda mais. Ele diz: as 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Ele está dizendo diante do rei do Egito que se acha um Deus, que o Deus com D maiúsculo, Deus único e verdadeiro, trará fome no Egito. E verso 29, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Completa José. Aqui nós vemos a fidelidade do servo do Senhor mais uma vez. A coragem de dizer exatamente aquilo que Deus havia dito a ele deveria ser dito a Faraó. A coragem de entregar aquilo que significa a revelação de Deus nos termos de Deus, meus irmãos. É repisado por Moisés aqui a fidelidade do profeta. No domingo passado nós falamos que falta-nos muito em nossos dias a coragem dos profetas, a coragem dos pregadores de dizerem aquilo que é desconfortável, aquilo que é difícil de ser dito.
e talvez ainda mais difícil de ser ouvido. Vocês se lembram que o segundo ouvinte, o padeiro, só queria ouvir o sonho, porque ele imaginava que, como havia sido favorável à interpretação do copeiro, assim seria com ele. Em nossos dias não são poucos aqueles que querem deliberar e determinar o que querem ouvir como palavra de Deus. Quando as pessoas estão dizendo, em meu coração não se sentiu bem com aquilo que o pregador pregou, na maioria dos casos, é porque foi dito algo que lhe constrangia em sua idolatria, foi dito algo que lhe constrangia em seus pecados, porque são maus ouvintes. E aqui está um homem que, com toda a descrição dada até aqui, poderia ser um péssimo ouvinte. Este rei poderia simplesmente estar completamente ensoberbecido pelo seu auto-engano, pela sua crença falsa de que ele era um Deus. E na sua incredulidade, este homem está aqui ouvindo este jovem pregador corajoso, este jovem profeta de Deus, fiel e corajoso. E José, ele não faz apenas a explicação do sonho. Ele dá uma solução a Faraó. E aqui nós temos mais uma cena que se abre. Até aqui a coisa já era difícil de José fazer. E ele poderia tornar a coisa bem pessoal aqui. Porque até aqui, eu espero que você tenha prestado atenção em uma coisa. Nós já expusemos aqui 32 versículos, e em nenhum deles José negociou a sua libertação. Ele já entregou a interpretação do sonho a Faraó, e por isso que eu deixei para comentar até aqui, e não lhe pediu nada em troca dessa interpretação. Ele poderia ter barganhado lá desde o início. Assim que chegou limpinho e que Faraó disse ter tido o sonho, que não conseguia entender, que ninguém entendia, ele poderia ter barganhado e ele dito: olha, Faraó, é o seguinte, eu quero sair daquele buraco que vocês me colocaram, mas mais do que isso, eu quero virar cabeça, deixar de ser cauda, como pensa o evangélico brasileiro, neopentecostal, triunfalista, o que seja aí, que tem adesivo de carro. Eu não nasci para ser cauda, mas para ser cabeça. Tem um outro adesivo que diz: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. São coisas absurdas que nós não vemos em José. A interpretação está dada, mas veja bem, ele continua. Agora ele vai dar a solução a Faraó. E ele diz de 33 a 36, o sonho de... agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Meus irmãos, este discernimento, esta capacidade de José é um dom conhecido de nós. Vocês se lembram que ele havia sido colocado pelo seu pai numa condição de supervisão sobre seus irmãos, o que lhe trouxe grande parte dos problemas que ele experimentou até aqui, provocando o ódio dos seus irmãos, o ciúme dos seus irmãos. E agora nós vemos que esse dom, esse discernimento, que é parte aqui também da revelação que ele faz como profeta, está aparecendo mais uma vez. E veja o verso 37, o que a palavra de Deus nos diz ter sido a reação de Faraó à solução proposta por José. O conselho foi agradável a Faraó,
Apenas a ele? Não. E a todos os seus oficiais. Meus irmãos, o que é que nós precisamos entender está acontecendo aqui? O que é que nós precisamos entender é quando uma palavra de Deus difícil, para uma corte ímpia, uma corte que não crê em Deus, uma palavra que claramente está sendo dita é a palavra de Deus, é aceita aqui por uma corte ímpia, por um rei que se acha Deus, que não acredita em Deus, e toda a sua, digamos ali, comitiva de oficiais. Lá em Provérbios 21, verso 1, Salomão diz que o Senhor Deus, Ele inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Ele deixa claro, e Spurgeon, quando ele fala sobre Provérbios 21, ele diz que Deus, Ele triunfa docemente sobre as nossas vontades e sobre a vontade de quem quer que seja. Deus, Ele não é apenas o soberano Senhor da história, Ele é o Senhor de todos os atores da história. O Senhor Deus, Ele endurece o coração a quem Ele quer endurecer o coração. E o Senhor, Ele docemente triunfa sobre o coração de quem Ele quer triunfar sobre o seu coração. E é isso que explica o fato de que este rei ímpio, que se acha Deus, e a sua corte ímpia de oficiais, estejam lidando de maneira tão acolhedora aos conselhos de José. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso indica também negativamente uma outra verdade. A verdade de que quando nós rejeitamos a palavra de Deus tão duramente, isso significa que nossos corações estão endurecidos. Isso significa que a graça de Deus está longe de aliviar os nossos corações para o acolhimento da palavra. Um acolhimento que muitas vezes, de uma maneira parcial, de uma maneira comum, não salvífica, é acolhido por ímpios. Aqui nós não temos um acolhimento da palavra de Deus de maneira salvífica. Faraó não está se convertendo, estes homens não estão se convertendo ao Senhor Deus. Eles estão acolhendo o seu conselho. Coisa que é difícil para muitos dos nossos dias. Gente que se acha sábio, gente que se acha entendido. Então eles acolhem. E no verso 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Como eu disse, o acolhimento não é salvífico. Ah, pastor, então o que está acontecendo? O que está acontecendo, meus irmãos, é que certamente Faraó é um pluralista. Ele é alguém como os homens dos nossos dias de vários lugares. Não apenas do Brasil, da América do Norte, mas da Europa e de vários lugares. Aqueles que reconhecem legítimas todas as divindades. O teu Deus é bacana, tu é sábio, cara. Mas isso não é crer. Isso é uma crença plural, de que toda verdade, entre aspas, com V minúsculo, é verdade. Então José está lidando aqui com o pluralista Faraó, que continua acreditando no que crê, mas também reconhece a legitimidade do que crê José, e a utilidade da crença de José para esta situação, para este momento. E isso faz com que faça com que José saia da masmorra ao palácio, da miséria à glória, do poço ao palácio. Veja o verso 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu
Clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aqui nós vemos que José está exaltado, mas que a glória que é dada aqui a José é acima dela a glória do nosso Deus, a exaltação do nosso Deus. Lembra o que José disse? Isto não está em mim. Isso foi deixado claro por todo o Egito. A cada avanço, a cada sucesso de José, Deus é exaltado. A cada nação que busca o Egito, que tem celeiros fartos, governado por um hebreuzinho, o Deus deste hebreuzinho é exaltado diante de toda a terra. E é esta a grande compreensão a que somos levados nesta noite. Jesus, meus irmãos, também sofreu. O nosso Senhor Jesus foi rejeitado, hostilizado, sofreu a violência, foi lançado em açoites, na mais dura humilhação. O nosso Senhor Jesus foi posto na cruz, e lá na cruz, morto, ele se sentiu abandonado. Mas como José, Deus não abandonou. Deus não abandonou José e muito menos abandonou a seu filho. Ele o deixou morrer, mas o não deixou na morte. E o ressuscitou e o fez vencer a morte. E o nosso Senhor foi exaltado, ascendido aos céus em glória, para sentar à destra do Pai e governar toda a terra e aguardar o dia em que futuramente todo joelho se dobrará diante dele, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. O Senhor será adorado. Toda língua confessará que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o Senhor. E nós todos somos convidados a isso. Pedro, em sua primeira carta, ele nos diz que nós devemos todos nos humilhar nas mãos de Deus, para que no devido tempo Ele nos exalte. Deus fez isso com José, para a glória do seu próprio nome. Deus fez isso com Jesus, porque era para isso que a realidade de José apontava, para que no Senhor exaltado, todo o seu povo também pudesse ser exaltado, para que no Senhor sofredor, todo o povo sofredor saiba que este é o desígnio, este é o plano do nosso Deus. Por isso eu digo-vos esta noite, meus amados, meus irmãos, descansem, confiem no Senhor da história, no Senhor das nossas vidas, no Senhor das nossas almas, porque Ele leva do poço ao palácio. O sofrimento pode ser algo que hoje nós não entendemos, mas não se esqueçam que há a presença da graça do nosso Deus em meio aos nossos sofrimentos. No nosso sofrimento, Deus amorosamente, com a sua graça, Ele está nos levando em meio a este sofrimento para a realização dos seus planos. Planos de glória para o seu povo. Planos de glória para vocês.
Que Deus os abençoe e que confirme nos corações de vocês a confiança nesse Senhor. Que a graça dele dê a vocês a palavra nos seus lábios, vinda dos seus corações. Que ele dê a vocês a fidelidade diante da maior das hostilidades. Que ele dê a vocês a tranquilidade de saber que ele está trabalhando em suas vidas para tirar algo que vocês talvez não vejam agora, mas que será glorioso, indizível. E que nós podemos gritar e dizer em uma palavra, em um nome, Jesus, toda esta glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bondoso, ó Deus amoroso, ó Deus de toda glória, nós te louvamos e nós te somos gratos, Senhor, pela história que o Senhor tem feito das nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por cada sofrimento, por cada situação difícil que nós passamos, não por elas mesmas, mas por tudo quanto por meio delas o Senhor está realizando. Porque através delas o Senhor tem nos arrancado o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo em nós. O Senhor tem nos refeito como nova criação de Deus, neste novo caráter. Sem as dificuldades, lutas e sofrimentos, nós não saberíamos o que é ser paciente, o que é ser perseverante. E ó Deus, e nós sabemos que o Senhor tem nos levado para fora do poço. Ó Deus, em meio a lutas e dificuldades, o Senhor tem nos conduzido. E o Senhor certamente nos levará à condição de sermos exaltados em Cristo Jesus. Por isso dizemos, louvado seja o Senhor. É o que nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento nós passaremos a administração do sacramento da ceia do Senhor. Convido os presbíteros que fiquem lá, deem aqui a mesa para que possamos tudo que temos ouvido, meus irmãos, em Gênesis, os irmãos claramente têm percebido que se trata do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda as coisas como, em algumas vezes, como sombras, mas toda a libertação, todo o cativeiro do qual nós somos libertos pelo Senhor Jesus, estas coisas todas antecipadas, apresentadas a nós aqui em Gênesis. E é isso que nós celebramos na mesa do Senhor. Nós celebramos aquilo que Jesus fez para nos livrar como seu povo, para nos resgatar do poço e levar-nos ao palácio, para livrar-nos dos nossos pecados, do lamaçal dos nossos pecados, e levar-nos aos bons lugares da nova terra e dos novos céus, lugares cheios de glória, da perfeição da habitação de Deus. É isso que nós celebramos quando comemos do pão e quando bebemos do cálice. Por isso nós não podemos nos achegar a esta mesa com ânimo leve. Às vezes há mais empolgação nos nossos corações quando nós saímos para comer em um bom restaurante do que quando nós saímos de nossos lares para cultuarmos a Deus e nos assentarmos à mesa do Senhor. De todas as nossas refeições, essa é a mais sublime. Esta é a que nós podemos dizer que é especial. Aqui nós nos assentamos com o próprio Cristo, presente espiritualmente para nos abençoar. E é assim que então nós vamos preparar os nossos corações neste momento para comer do pão e beber do cálice. Eu peço que vocês curvem as suas frontes enquanto eu leio as palavras da instituição, e assim que eu terminar a leitura, os irmãos estejam orando silenciosamente
se preparando para tomarem lugar na mesa do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que neste momento tão precioso, tão solene, esta comunhão, ó Pai, que temos por meio da aliança, por meio do sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, por meio, ó Deus, da substituição vicária, dele mesmo tomando o nosso lugar para receber a penalidade do nosso pecado e nos reconciliar contigo mesmo, ó Pai, com Ele mesmo e com o Espírito. Ó Deus, que alegria há no coração do Teu povo por tomar parte desta celebração da liberdade, da libertação, do cativeiro que antes, ó Deus, pesava sobre nós, do pecado, do mundo, do diabo. E que agora, como livres, ó Pai, nós podemos experimentar a prometida alegria do dia da consumação, da inauguração do reino da glória, Senhor, onde no dia de Cristo, no dia do Senhor, quando Ele voltar, Ele consumará todas as coisas e nos fará ingressar nas alegres pastagens, nos campos gloriosos da nova terra e de novos céus, onde estaremos ali numa comunhão restaurada e perfeita contigo, ó Pai, com Ele e com o Espírito, onde poderemos, ó Deus, viver as delícias completas desta salvação. Mas nós estamos alegres, ó Deus, não apenas pela graça futura, mas pela graça presente de experimentarmos a presença de Jesus conosco aqui agora, o nosso doce Salvador, o amado das nossas almas. Ó Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, que momento glorioso. E agora, quando tomarmos do pão e do cálice, nós clamamos-Te que seja aumentada a graça nos nossos corações, que Teus filhos e filhas possam sair daqui alimentados, nutridos, abençoados pelo Senhor, fortalecidos para uma vida que tem sido vida de dores, de lutas, mas que delas, ó Deus, sobre elas nós veremos o triunfo amoroso e bondoso da graça de Deus. Por isso Te louvamos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o texto da palavra do Senhor diz que, tendo tomado um pão, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. A seguir tomou um cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de muitos, bebei dele todos. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, os presbíteros passarão, distribuirão os elementos aos irmãos, que aguardarão para que possamos ceiar juntos, ao final do cântico que cantaremos agora. O que tem marcaçãozinha, o adesivo, é suco, tá, meus irmãos? Glória a mim, meu Redentor.
justiça traz, Cordeiro que justiça traz. Vou gloriar-me no Redentor, eu amo porque me comprou, a ninguém mais desejo tanto, somente Ele me satisfaz. Vou gloriar-me no Redentor, descanso, pois Ele é fiel, embora enfrente o inimigo cruel. Sua graça firma os meus pés, sua graça firma os meus pés. Vou gloriar-me, meu Redentor, em asas de águias me conduz, coroa de bondade em meu viver, sua vitória me faz cantar. Vou gloriar-me no Redentor, que nos portais da glória está, a me chamar ao paraíso, onde eu vou para sempre ver, onde eu vou para sempre ver. Todos os irmãos receberam o cálice e o pão. Então, vamos ceiar, queridos. O Senhor tomou um pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: "Este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos." A seguir, tomou um cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de muitos, bebei dele todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, ó Deus, seja o teu nome por tão grande salvação, ó Pai. Louvamos-te, ó Deus, porque tu bondosamente tem nos tratado, tem nos dado graça. E sabemos, ó Deus, que mais uma semana começará sob a tua bênção e a tua direção, a tua preservação, os teus cuidados sobre nós. Por isso te louvamos e te clamamos, ó Pai, dá-nos mais da tua graça. Cuida do teu povo, Senhor. Socorre, ó Deus, aqueles que estão enfermos e enlutados. Visita-os com o consolo do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. E agora, amados de Jesus, filhos e filhas de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces e eternas consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.